Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um novo assunto. Ele está relacionado a conceitos, construtos e variáveis. Primeiro, conceitos. Tá? É importante em ciência a gente usar uma nomenclatura bem precisa. E conceitos, de uma certa forma, a gente já tem noção do que é. Mas aqui a gente vai tentar deixar isso mais claro e de um ponto de vista científico. Então, conceito é a representação de um objeto pelo pensamento por meio das suas características gerais. Isso eu tirei do dicionário Aurélio como definição de conceito. Então, aqui uma do Cauchy. Os conceitos são símbolos que expressam a abstração intelectualizada da ideia de uma coisa ou fenômeno observado. Então, é uma definição, digamos assim, mais rebuscada, mas que diz a mesma coisa. Quer dizer, o conceito é aquilo que você tem na mente sobre alguma coisa que você observa na realidade. Eu até coloquei uma pergunta para vocês exercitarem. Qual é o conceito de uma árvore? Tá? Então, eu tenho várias figuras de árvore aqui, né? Então, tem umas árvores sem folhas, só os galhos, mais tipo um pinheiro, uma árvore mais bagunçadinho um pouquinho, uma árvore que parece um doce de criança. Na verdade é o seguinte, vejo bem, não existe uma árvore única que caiba nisso. Na verdade você vai ver, olha, uma árvore é algo que é folhas, que é mais alto do que 2 metros, que senão vai ser um arbusto, vai ter um caule, pode dar flor, pode ter frutos. Então, na verdade, você tem uma série de características na tua mente, provavelmente não estão ligadas a uma árvore específica, mas quando você vê uma, você consegue reconhecer. Essa que é a ideia de conceito. É a mesma coisa se eu estivesse falando, cachorro. Cachorro tem todo um conjunto de características que o definem como, nesse espaço do conceito, cachorro. O cachorro não é um gato, o gato já tem um outro conjunto de características, tá? Então é bem essa a ideia de conceito. Tá? Na ciência isso é importante porque você precisa definir de certa forma, de uma forma precisa esses conceitos. Então os conceitos com que a ciência opera chamam-se construtos. Tá? Os construtos são adotados ou inventados conscientemente com um significado específico. Conceitos e construtos significam a mesma coisa. Então, quer dizer, tem essa mesma noção. A diferença está em que o construto possui um significado construído intencionalmente a partir de um marco teórico, devendo ser definido de tal forma que permita ser delimitado, traduzido em proposições particulares, observáveis e mensuráveis. Ou seja, o construto é um conceito mais formal. Tá? E, digamos assim, elaborado para ser instrumento, para ser utilizado pela ciência. Tá? Os construtos são uma construção lógica de um conjunto de propriedades aplicáveis a elementos reais, fundamentado no consenso dos pesquisadores. Aqui eu tirei uma parte da frase aqui, deixei isso destacado, que é o seguinte, é importante que vocês, no trabalho de vocês pensem o seguinte, eu preciso definir os meus conceitos e construtos, tá? E se há divergência entre os pesquisadores, eu tenho que optar por aquele que eu entendo como correto. Isso com alguma argumentação, ou simplesmente uma escolha. Às vezes tem algumas áreas que você tem uma linha que entende aquele construto, conceito de um jeito, outra linha entende do outro. Você diz, não, olha, eu opto por esse porque eu estou mais próximo dessa linha de pensamento. Ou eu opto por esse porque é mais adequado para representar os fenômenos ali no meu trabalho de pesquisa. Tá? Então, o objetivo do construto é fazer com que não haja ambiguidade no referencial empírico dos conceitos utilizados pela comunidade de pesquisadores. Então, na verdade, o que se busca dentro das áreas é um consenso sobre esses conceitos ou construtos que vão ser utilizados. Quer dizer, todo mundo entende aquele fenômeno, aquele aspecto empírico da mesma maneira quando é representado pelo mesmo conceito. Tá? Aqui eu tirei de um outro autor que eu achei interessante essas duas definições de conceito e construto para a gente comparar. Então, conceitos são denominações abstratas
convencionais, substantivas, dadas aos objetos visando expressá-los por meio de símbolos verbais. Tá? São formulados em níveis variáveis de abstração. Por exemplo, gato, energia, vida. Tá? Como conceitos. Tá? São, vejam bem, há objetos reais lá, visando expressões por meio de símbolos verbais. Ok? Construtos são denominações abstratas, igualmente, intencionais. Tá? Aqui eu tenho uma intenção. Construídas, tá? Criadas, inventadas, tá? Visando a referenciar objetos teoricamente, relacioná-los a outros dados já observados e possibilitar a operacionalização das manifestações necessárias. Exemplo, inteligência verbal, realização escolar, adequação social. Eu até colocaria aqui força, propriedades mecânicas, resistência à ruptura. Seriam construtos. Tá? São coisas que o senso comum, porque, por exemplo, o conceito está muito associado ao senso comum do dia a dia, da gente observar as coisas e entender o mundo. O construto também é para entender o mundo, mas de uma maneira mais especializada, a partir da ciência. Então são conceitos criados por cientistas que não são, digamos assim, corriqueiros na linguagem normal assim da população em geral. Bom, uma outra coisa que é importante além dos conceitos é a definição de variáveis. Tá? Então, variáveis são aqueles aspectos, propriedades, características individuais ou fatores mensuráveis ou potencialmente mensuráveis através dos diferentes valores que assumem discerníveis em um objeto de estudo para testar a relação enunciada em uma proposição. Tá? Então aqui é uma definição mais rebuscada do Cauchy, mas eu poderia dizer o seguinte: variáveis são aspectos ou características do fenômeno que assumem várias configurações. Porque às vezes a gente não pensa, por exemplo, se a gente for pensar o sexo, é uma variável. Pode ser masculino, feminino. Eu posso ter outras questões que parecem, às vezes, para a gente às vezes parece que variável tem que ter número. Não, variável pode ser uma variável categórica, ou seja, categorias de jovens, jovens adultos, idosos, quer dizer, é uma variável também. Então, na verdade, são características que mudam naquele objeto que está sendo observado. Ok? Normalmente a gente vai ter variáveis qualitativas, tá? E essas qualitativas são divididas em nominais ou categóricas, são aquelas que eu consigo colocar em categorias, tá? E as variáveis ordinais, aquelas que eu consigo ordenar, do menor para o maior, do ruim para o bom, do concordo com o discordo. Então, na verdade, eu posso colocar uma escala, que é uma escala qualitativa, mas eu posso ter um certo ordenamento de valor. Tá? As variáveis quantitativas podem ser divididas em contínuas e discretas. As contínuas são aquelas que eu meço qualquer valor, e as discretas são aquelas que, por exemplo, assumem valores inteiros. 1, 2, 3, 4. As contínuas podem ser 1, 1,5, 1,75, 1,8 e assim sucessivamente. Bom, aqui tem um exemplo que mostra construtos e variáveis. Porque, na verdade, uma coisa que vai ser importante, vocês viram na definição da hipótese, na definição do problema, é definir construtos, conceitos, como é que eu entendo as coisas, como é que eu entendo o fenômeno, e variáveis associadas. Tá? Então, esses sempre são instrumentos, ali, ferramentas que a gente sempre vai estar usando na construção do nosso projeto de pesquisa. Então, eu tirei de um trabalho da nossa área, e esses autores falavam o seguinte: um construto envoltória da edificação. Então, quer dizer, é uma coisa que não digamos, um linguajar cotidiano aí da população de um modo geral, mas é uma coisa criada principalmente para quem trabalha com conforto. Então, envoltória é tudo que envolve a casca ali, digamos assim, de uma edificação. Ele colocou aqui também como energia e condicionamento de ar, como construtos que ele vai utilizar. E as variáveis que estão associadas, por exemplo, envoltória da edificação, análise do clima, mas seria os tipos de clima, né? Orientação solar, presença de vegetação sombra, topografia,
disponibilidade de recursos de energia. Tá? Energia, desempenho do edifício com o consumo mínimo de energia, utilização de fontes renováveis, melhorias no comissionamento. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Eles associaram aos construtos um conjunto de variáveis que vão ser observadas para um entendimento melhor desse construto. É normalmente o que vai acontecer nos trabalhos. Aqui eu também dei um outro exemplo de um trabalho que eu orientei, na verdade, construtos e variáveis empíricas. Vocês vão ver o seguinte, variáveis empíricas são chamadas aquelas variáveis que podem ser medidas, tá? Normalmente são variáveis mais quantitativas, ou que vocês podem ser representadas por algum valor, tá? Então, características socioeconômicas, daí teria lá renda, escolaridade, idade, profissão, uma série de coisas. Histórico de vida, um outro construto que estaria associado tempo de casamento, tempo que já está trabalhando, se trabalha ou se estuda, ou seja, uma série de questões relacionadas à experiência de vida do indivíduo. Ok? Depois você teria aqui características psicológicas que estão associadas a outro conjunto de variáveis, características ambientais, custos relacionados à habitação. Então, tudo isso seriam construtos que estariam vinculados a variáveis empíricas, variáveis que podem ser, de alguma forma, mensuradas. Tá? Nomenclatura de Tuchman sobre as variáveis, já que estamos falando dela. Né? Então, a clássica variável independente, até coloquei ali entre parênteses X, é aquela que é fator determinante para que ocorra um determinado resultado. Por exemplo, no nosso caso de satisfação em ambiente construído ou satisfação com a habitação, as características da própria habitação, número de quartos, número de salas, metragem quadrada, quer dizer, uma série de características que a gente leva em conta, tá? Então, isso é a variável independente. A variável independente, em uma pesquisa experimental, é aquela que é manipulada pelo investigador para ver que influência exerce sobre um possível resultado. Okay? A variável dependente é aquele fator ou propriedade que é efeito, resultado ou consequência ou resposta de algo que foi estimulado. Por exemplo, se eu tenho uma casa de 10 metros quadrados ou de 300 metros quadrados, como isso influencia a satisfação? Então, nós temos uma variável que chama comportamento potencial, por exemplo, que é expressa por uma das características, é o desejo de mudar da habitação. Tá? Então, que o cara, então isso, de certa forma, reflete a insatisfação dele com relação à habitação. Então, ele é uma consequência de um conjunto de outras variáveis independentes. Tá? Então, a variável é o efeito observado como resultado da manipulação da variável independente. É claro que a gente não pode colocar o cara numa casa de 30, depois fazer ele morar numa de 40, de uma de 50, uma de 300 metros quadrados. O que a gente faz? A gente faz uma pesquisa onde tem pessoas que vão morar em casas de 30, de 40, de 50, de 60, de 70. Ou seja, as várias modalidades, as várias configurações, e lá no final a gente pergunta se ele tem interesse em mudar ou não. Então a gente pode verificar o efeito, de repente, do tamanho nesse aspecto que eu estou medindo. Tá? Variável moderadora é aquele fator ou propriedade que também é a causa ou condição do estímulo ou determinante para que ocorra determinado efeito, porém situa-se num nível secundário. Tá? Então é como se fosse uma variável independente, mas uma variável independente secundária. Então, de menor importância que a variável independente. Seria praticamente uma variável independente secundária. Exemplo, no nosso caso aqui que eu estou usando o exemplo de satisfação em ambiente construído, a infraestrutura da cidade e da habitação. Quer dizer, é uma variável que influencia na satisfação do indivíduo, mas é uma variável que às vezes eu não tenho muito como mudar. Então eu estou vendo lá a satisfação do pessoal que mora em Curitiba, que mora em Florianópolis, que mora em Porto Alegre. Então, cada cidade tem uma infraestrutura diferente e isso acaba afetando um pouco na satisfação. Lógico que as cidades que têm uma infraestrutura melhor acabam tendo uma consequência de mais satisfação com a habitação também. Tá? Então, mas às vezes eu não consigo medir ela direito. Então, ela fica como uma variável independente e secundária.
Variável de controle é aquele fator ou propriedade que poderia afetar a variável dependente, mas que é neutralizado ou anulado, através de sua manipulação deliberada, para não interferir na relação entre variável independente e dependente. Eu coloquei exemplo sexo. Então a gente fez uns estudos que existe uma pequena diferença entre, por exemplo, algumas percepções de satisfação e em relação à habitação entre o sexo masculino e o sexo feminino. Tá? Elas não são assim preponderantes, etc., mas existe uma diferença. É pequena, mas ela existe. Então o que acontece? Se eu sei que na população se tem mais ou menos 50% de homens e 50% das mulheres, e a minha amostra tem 80% de homens e 20% de mulheres, isso vai afetar o meu resultado. Então eu manipulo o quê? Eu faço com que a minha amostra tenha 50% de homens e 50% de mulheres, porque daí eu reduzo o efeito dessa variável no meu resultado. Porque eu estou querendo saber a satisfação não do homem ou da mulher, mas eu estou querendo saber a satisfação da população em geral. Tá? Que na população você tem mais ou menos essa proporção. Okay? Variável interveniente é aquele fator que numa sequência causal se coloca entre a variável independente e dependente, tendo como a função ampliar ou diminuir ou anular a influência de x sobre y. Esse fator, no entanto, ao contrário de outras variáveis, não pode ser manipulado ou medido. Por exemplo, as relações sociais com a vizinhança. Então, por exemplo, se você tem relações mais amistosas, a tendência é você estar mais satisfeito com a tua habitação e o local onde você mora. Tá? E se você tem problemas de segurança, som alto, barulho, briga, isso acaba afetando a variável satisfação com a habitação. Mas é uma variável difícil de você controlar. Quer dizer, você não tem como medir isso. Tá? Às vezes esse desconforto é levar isso em conta na tua pesquisa. Fica um pouquinho mais difícil. Tá? Então é uma variável interveniente que ela sabe que de repente ela está lá, mas você vai ter dificuldade de controlar. Tá? Aqui tem as relações, então você tem as variáveis independentes, as moderadoras e as de controle, todas elas vão ter efeito na variável dependente. Tá? E a variável interveniente vai ser uma variável intermediária, quer dizer, ela passando por ela também acaba tendo um efeito na dependência, só que aqui você não tem como alterar ela, quer dizer, não tem como reduzir o efeito dela no teu trabalho. Definições dos conceitos e variáveis. Tá? Uma outra coisa são definições. Tá? Eu falei para vocês que você precisa definir bem ou definir claramente os conceitos e as variáveis. Tá? Então, em ciência, é preciso definir claramente e objetivamente os conceitos e as variáveis que serão utilizados em uma pesquisa. Definir significa enunciar os atributos essenciais e específicos de uma coisa de modo que a torne inconfundível com outra. Isso aqui está escrito Ferreira, mas é do Aurélio também, porque depois eu peguei a referência certa dele, Aurélio Buarque Ferreira de Holanda, uma coisa assim, ou de Holanda Ferreira, tá? 96. Então é uma definição do dicionário. Tá? Então, enunciar os atributos essenciais específicos de uma coisa de modo que a torne inconfundível com a outra. Quer dizer, então tem que ser, a definição deveria ser uma questão absolutamente precisa. Aqui tem uma outra definição da definição, é um enunciado que descreve um conceito permitindo diferenciá-lo de outros conceitos associados. Isso já com base, digamos assim, com uma abordagem mais científica, ou quer dizer, mais digamos, com interesse ou com intenção de ser utilizado em ciência, a essa definição. As definições são utilizadas para designar as manifestações empíricas dos fenômenos, manifestações observáveis, atribuíveis aos conceitos ou construtos, e assim, através da observação e análise desses referentes observáveis, testar as hipóteses. Aqui eu coloquei um exemplo para ficar mais claro. Então, uma definição de força. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, força é um construto, tá? Porque ele é utilizado com... Quer dizer, a gente até tem uma definição assim mais popular, digamos assim, do que seria força. A força é a quantidade de músculo, tem coisa parecida. Mas em ciência, força tem uma definição precisa. É igual a massa vezes aceleração. Tá? E eu posso observar isso.
tá? Eu posso mensurar isso, tá? Então, essa que seria uma definição científica para esse conceito, ou no caso, sendo utilizado para ciência, constructo. Eu tenho as definições nominais e as definições empíricas. As definições nominais utilizam termos pré-teóricos, já conhecidos para estabelecer o sentido do conceito utilizado. Apresentam o significado usual do conceito da variável. Quer dizer, eu chamei de aquelas mais populares, então são as definições mais nominais, aquelas que são mais conhecidas popularmente, que a gente tem conhecimento. E as definições empíricas utilizam indicadores para categorizar a variável definida. Por exemplo, o nível socioeconômico pode ser observado através dos seguintes indicadores: salário, tipo de habitação, qualidade e quantidade de bens imóveis e outros. Tá? Vem do coxa. Então, quer dizer, o nível socioeconômico é um construto, tá? Pode ser definido por um conjunto de valores. Essa seria a definição mais adequada quando eu estou fazendo um trabalho científico. Os indicadores são as variáveis empíricas, ou seja, eles podem assumir diversos valores ou configurações que podem ser observáveis e mensuráveis no mundo real. Definições operacionais, tá? Então, definição operacional indica a ação ou operação pela qual o significado do construto se manifesta. Ela indica a atividade ou comportamento que pode ser observado para se constatar a existência do construto. Isso aqui tem esse exemplo que ajuda a entender. Então, Hempel dá um exemplo claro da definição operacional na química. Para se achar se o termo ácido se aplica a um dado líquido, coloque-se nele uma tira de papel de tornasol azul. O líquido é ácido somente e somente se o papel virar vermelho. Tá? Então, quer dizer, é uma definição absolutamente operacional. Tá? Então, a definição operacional de um conceito mostra, portanto, quais são as ações ou operações que devem ser executadas para que a variável possa ser observada ou medida pelo pesquisador. Tá? Então, essa é a nível ali mais próximo da experiência e do laboratório. Todas elas são importantes, mas para nós as definições empíricas e operacionais vão ser as mais importantes. Então, só para a gente ver uma relação entre elas, então, definição nominal proposta em termos abstratos, corriqueiros, e que oferece o significado usual que se supõe que tenham. Tá? Definição empírica, define o conceito ou variável, os associando a indicadores que podem ser obtidos pela experiência ou observação. Quer dizer, pela experiência empírica ou observação. Definição operacional. A definição operacional indica a ação ou a operação pela qual o significado do construto se manifesta. Então a gente tem esses três tipos. Vamos usar em ciências as definições empíricas e as definições operacionais. Aqui tem uma figura que aparece no coxo, que daí ele explica mais ou menos toda a aula de hoje através dessa figura. Então ele tem lá, que ele começa lá a nível de sujeito, quer dizer, no imaginário, na mente do sujeito, a partir das teorias e da imaginação, né? Ele tem os conceitos e as variáveis, que são construções abstratas, tá? Ele define, através de convenções e definições, as definições e construtos, tá? Que estão associadas, que ele daí vai usar isso com um objetivo científico, para quê? Para observar o fenômeno objeto, que está do outro lado lá, tá? Que vão ter manifestações empíricas e que vão gerar dados, que são aquelas coisas que podem ser observadas ou medidas. Tá? E com isso você vai poder associar aos construtos e às definições. Tá? Então, num plano você tem a teoria, um nível teórico abstrato, na realidade a interpretação a partir da medição e observação empírica, e a realidade que é própria dela, do próprio objeto com suas características. Ok? Então, o que ele tenta fazer é mostrar a passagem dos conceitos às manifestações dos fenômenos. O que ele está dizendo é o seguinte, que na verdade você tem construções teóricas
que são absolutamente abstratas, e na medida que você se aproxima da realidade, você tem que tornar elas mais objetivas. Tornar as definições claras, que você cria de conceito para construto. Você cria definições mais nominais para definições mais operacionais. Você usa variáveis e indicadores que você possa mensurar ou observar, tá? Para daí trazer a realidade próxima a essa concepção teórica. Bom, aqui tem, para finalizar, algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho. E é isso aí.